Imagina só viajar o mundo gravando um reality de namoro em cenários paradisíacos. Parece perfeito pra viver um romance, não é? Pois é o que acontece com essa atriz famosa. Só tem um pequeno detalhe. Em vez de se apaixonar pelo par romântico internacional, quem mexe com seu coração é o intérprete que trabalha nos bastidores. Pra complicar a tarefa já difícil, que é entender as emoções, a diva entra em conflito com um trauma tão profundo que uma nova personalidade de si mesma ganha forma no mundo real, e isso tem potencial pra bagunçar ou resolver tudo. Ai ai, quem dera se os sentimentos viessem com legenda, não é mesmo? Mas como não é o caso, será que o casal vai conseguir compreender seus corações tão diferentes? É o que você vai ver nesse vídeo, abreviando O Amor Pode Ser Traduzido. Toda boa diva que se preze um dia na sua vida precisa subir uma longa ponte usando um salto alto. E é exatamente isso que Cha Moo-hee faz. Ofegante, porém bela, essa atriz renomada aprecia a vista de um cenário esplêndido ao lado do ator japonês Hiro, com quem tá gravando um reality show. E bem, já que falar outro idioma não está no seu currículo, a Moo-hee tem a ajuda do intérprete Jo Ho-jin, um moço calmo, inteligente, objetivo e, pelo visto, com sentimentos bagunçados. Porque na hora de traduzir a declaração do japonês, ele trava. Tudo o que precisa fazer é repassar a mensagem, mas ao dizer a frase "Gosto muito de você, Cha Moo-hee", com olhos marejados, bate a dúvida. Isso aqui é puramente a tradução ou são palavras do seu coração? Para entender isso, precisamos voltar um ano no tempo, porque foi durante a primavera japonesa que eles se encontraram pela primeira vez. Ele, recém-saído de um trabalho como intérprete, e ela, perdidinha, tentando encontrar um endereço. Apesar de se cruzarem por vários lugares lindíssimos, a interação só acontece mesmo quando eles vão parar no mesmo restaurante. É lá que a Moo-hee passa uma baita vergonha, porque só depois de usar o celular para traduzir os piores palavrões coreanos que conhece, é que ela percebe que o cara ao lado entendeu tudinho, já que eles falam o mesmo idioma. Pra que ela tá aprendendo tantos xingamentos assim? Porque ela viajou pro Japão para colocar em pratos limpos o término conturbado com seu ex-namorado que a atraiu com uma funcionária dali. Ao ver que o desconhecido ao lado é praticamente um app de tradução ambulante que até ajudou uma família italiana com uma emergência médica, é pra ele mesmo que a Moo-hee pede ajuda. Ela tá tão desesperada para finalizar o seu ciclo amoroso com dignidade que pede o moço para transmitir as suas palavras, e mesmo que o Ho-jin esteja relutante em se meter em briga de casal, ele não resiste aos imensos olhões pidões dessa garota. Mal sabia ele que, além de tradutor, seria um anjo da guarda. Durante a conversa indelicada, eles descobrem que a Moo-hee não foi trocada. Ela era a amante o tempo todo e nem fazia ideia. E para poupar a garota das humilhações, o Ho-jin não traduz grosserias que podem magoá-la, a abraça para que possa chorar escondida e resolve toda a situação. No fim, mesmo que não consiga falar japonês, a Moo-hee transmite a sua mensagem com um sinal mais universal de todos, porque não há nada que um belo e grande dedo do meio não resolva. Depois de agradecê-lo 1 trilhão de vezes, os dois se despedem sem jeito, apenas para se reencontrarem 5 minutos depois, quando a Moo-hee percebe que ficou com o celular dele. Ela não só devolve o aparelho, como também é convidada para um jantar luxuoso que o Ho-jin acabou de ganhar daqueles italianos. E já que comida de graça não se nega, ela topa. Até o horário da reserva, os dois turistam pela cidade juntinhos. E é aqui que a Moo-hee consegue se superar no talento de ficar mais linda e adorável. É por isso que o Ho-jin, todo reservado, já não consegue engolir o sorriso toda vez que ela faz uma fofurice como a bolinha de simpatia que é. Como teoricamente são estranhos que nunca mais vão se ver, eles até compartilham algumas coisas constrangedoras. Ela é atriz, embora só tenha atuado em papéis pequenos, e ele é um tradutor que teve uma paixão não correspondida exatamente nesse ponto turístico. Falando nisso, enquanto se perdem a caminho do restaurante, o Ho-jin descobre que essa mulher tá na ilha, e é assim, depois da Moo-hee o incentivar a ir atrás da pessoa que gosta, que um trilho e um trem o separam. Ok que a Moo-hee pode ter perdido um encontro com um cara maneiro, mas, em contrapartida, ela ganhou um papel principal finalmente. É um filme de zumbi sem orçamento, sem lógica e com condições um pouco duvidosas.
Sim, mas a diva encara todo o perrengue que aparece, até uma cena perigosíssima sem dublê com equipamentos precários. A princípio dá tudo certo, até que no finalzinho os cabos de segurança se rompem e ela despenca do prédio. A última coisa que vê são fogos de artifício, e a primeira coisa que vê ao acordar não é o céu nem o paraíso, é a fama. Pois é, além da sorte de não ter morrido, durante os 6 meses que ficou em coma, o filme dela virou fenômeno mundial. A sua personagem Dorami se tornou sucesso absoluto, e agora ela precisa se acostumar com a drástica mudança de vida. De figurante a atriz aclamada que usa roupas de grife, dá entrevistas, faz ensaios fotográficos e é idolatrada por fãs que torciam pela sua recuperação. E dentre essas pessoinhas está o Joo-jin, que não a esqueceu. Também, não dá pra esquecê-la quando pessoas próximas a ele o reconhecem numa foto que a Morri postou no Instagram. E estar na postagem de uma celebridade para mais de 10 milhões de seguidores verem é o tipo de atenção que ele não gostaria de receber. É por isso que o Woo-jin resolve tentar conversar com a atriz. E a maneira mais fácil para isso é trabalhar como tradutor numa entrevista da Morri. Ter aquela voz grave e sedutora atrás de si deixa a moça surpresa, iluminada e derretida de tanta felicidade em revê-lo. E bem atacante, ela responde à jornalista que adoraria ter conhecido melhor aquele homem da foto, porque ele foi muito charmoso e gentil ao ajudá-la. E nossa, o clima parece perigosamente romântico quando eles trocam olhares, quando ele escuta a Morri elogiá-lo com a equipe, quando todo bobinho ele se encanta a assistindo num talk show e também quando empresta o seu cachecol numa noite fria. Mas na real, ele só fez isso tudo para pedir que ela apague aquela foto. Agora não é só o macarrão que esfria. A Morri também murchou completamente, mas mesmo assim a diva já caiu tanto no precipício da paixonite que continua tentando se aproximar, ainda mais que o seu empresário contou que o Woo-jin acompanhou a sua recuperação no hospital o tempo inteiro. E isso é uma coisa meio suspeita para pessoas que mal se conheciam, Entretanto, a sua ilusão se transforma em decepção. Apesar dele convidá-la para entrar e achar fofo o seu nervosismo, o Woo-jin estabelece limites claros, contando como conheceu a Ji-son, a mulher por quem ele se apaixonou numa viagem ao Japão, mas que nunca chegou a se confessar porque quando a reencontrou, ela estava namorando o seu melhor amigo. Não é fácil para Morri ser rejeitada, enquanto o escuta dizer que só vai torcer por ela de longe. Mas ela aceita, Fazer o quê? Agora é hora de engolir o choro e se teletransportar para mais um evento da sua agenda lotada. Lá está a Cha Morri, linda no tapete vermelho de uma premiação em Tóquio, quando de repente tem uma visão da sua personagem macabra a observando. E não é a primeira vez que isso acontece. Outro dia, no camarim, ela teve a mesma alucinação no espelho. Levando em conta que a sua carreira explodiu do nada e ela precisou se adaptar a rotinas turbulentas, os delírios até que são compreensíveis. Mas quando acontece pela segunda vez, sendo derrubada pela figura assustadora para uma espécie de outra dimensão, aí a doideira fica mais estranha. Quem a retira dessa ilusão é o Hiro, um famoso ator japonês. E a interação causa tanta euforia na mídia que, do outro lado, uma equipe de produtores tem uma ideia. Bora juntar o príncipe do romantismo com a rainha do terror num reality de namoro. De volta no Japão, assustada com o que está acontecendo consigo mesma, a Morri recorre ao Woo-jin, que é a única pessoa mais confiável e fluente em japonês que conhece no momento. E diante daqueles olhos tremendamente amedrontados, ele não consegue manter a distância que sugeriu. A intenção da Morri era só conseguir uns remédios para a ansiedade, mas ela acaba contando com a tradução do Woo-jin para se consultar com um psiquiatra, onde fala sobre as visões da Dorami e também sobre o fato de não lembrar como perdeu os pais na infância. Apesar da Morri sentir um alívio por verbalizar isso com alguém, ela também fica muito na defensiva, porque sem querer, agora o Woo-jin também sabe o seu lado mais íntimo e secreto. Mesmo que ele demonstre preocupação, é a vez da Morri ser dura e pedir para não se verem mais, porque ele sabe demais sobre ela e isso a assusta. A diva então sai correndo para o seu próximo compromisso, um evento de cinema onde tem a chance de agradecer o Hiro, mas como ela tá sob efeito de remédios, comete a gafe de não reconhecê-lo e agir como se ele fosse um fã pedindo
pedindo foto. E nossa, esse cara vai levar pro coração. Espera pra ver. E lembra daquele programa de TV que eu falei? Então, coincidentemente, o inimigo do desemprego, Rudin, também é chamado para participar, só que como intérprete. Porque além da sua fluência em vários idiomas ser perfeita pro reality gravado em vários países, ele também foi recomendado pela produtora de som. Ela mesma, a mulher que ele gosta secretamente. A princípio, o Rudin pensou em recusar a oferta, mas ao descobrir que o seu amigo vai pedi-la em casamento no próximo mês, estar viajando a trabalho bem longe da Coreia é a desculpa perfeita para não comparecer na cerimônia que machucaria o seu coração. Então, ele aceita o trabalho. O problema é que ele foge de um problema para dar de cara com outro. A distância que concordou em manter da Murri se torna impossível ao vê-la no elenco. E fica ainda mais difícil ignorá-la quando o Rudin, preocupado, sabe que ela tá fora de eixo, desconcentrada e tendo crises durante as entrevistas por causa das constantes visões da Dorami. E olha, é um custo para esses dois entrarem em harmonia, tá? Eles acham impossível trabalharem juntos, tanto por conhecerem demais as fraquezas um do outro, tanto pela Murri ter sentimentos por ele. Mas no fim, os dois aceitam que devem ser maduros, separar pessoal do profissional, se desculpam pelas farpas trocadas e pronto, simbora se apoiarem nesse projeto. Apoio é o que a Murri mais vai precisar, porque o Hiro não fica nada contente quando descobre que ela é a sua parceira de reality. Ai, coitadinho, o seu ego tá machucado por não ter sido reconhecido pela garota zumbi. Apesar do Rudin saber disso, já que traduziu a reunião para evitar a desistência do ator, ele precisa manter segredo a pedido da produção. E isso o deixa bem aflito, porque a nossa neném tá toda animada para dar tudo de si no reality e ser reconhecida como atriz além da personagem Dorami. Falando na zumbi carismática, como o Rudin sabe da situação, a Murri se sente confortável para desabafar. E juntos eles chegam à conclusão que a monstrinha é tipo uma personificação da síndrome do impostor. É a voz da autossabotagem, já que tá sempre provocando seus medos e inseguranças. A Murri só não conta detalhes do que a Dorami fala, porque não quer expor que dentro dos seus pensamentos impulsivos está o quanto tá sedenta para fazer o Rudin de janta. Sério, ela já tá com os 4 pneus arriados. Incrível. E olha, a Murri tem uma longa missão pela frente, tá? Porque além de vencer a negatividade da Dorami, também precisa vencer a babaquice do parceiro de cena. Porque o Hiro já começa as filmagens agindo que nem uma criança birrenta. Querendo fazer a Murri de boba, ele solta balões pra fazê-la correr até achá-lo, debocha do filme dela, reclama do presente que ela preparou e pra interromper a gravação, ele usa como desculpa o sumiço das suas lentes de contato. Gabaritou os requisitos de um grandíssimo ovo mole chato da peste. A sorte é que a Murri não tá sozinha nessa. Lá dos bastidores, o Rudin a ajudou a encontrar o cara no parque. Durante a tradução, amenizou as asneiras que ele disse e até arrumou ingressos para uma partida de hóquei para subornar o Dondoko a retomar as gravações. Entretanto, isso não é suficiente para evitar que ela junte os pontos. Ao ver o Hiro na cidade perfeitamente bem, ela entende que ele foi tosco de propósito. É aqui que a Dorami reaparece, incentivando que a Murri fique com raiva e tire satisfação. Mas para não manchar a sua imagem profissional, ela faz muito esforço e se controla. O único jeito de descontar a decepção é dando um soquinho no Rudin quando ele diz que já sabia da verdade. Mas a sua mágoa passa rapidinho assim que ele se desculpa e se dispõe a ajudá-la. Lembra daquele cara que jurou fazer o seu trabalho sem envolver as próprias emoções? Então, ele admite que ficou incomodado pelo jeito que ela foi tratada e por isso não quis traduzir as falas do Hiro. Lembra o cara que não traduz palavrões? Então, ele também concorda em quebrar a regra se a moça mais linda que o cenário quiser xingar aquele ator só uma vezinha. Tá tudo bem. No fim, essa gentileza não é necessária. De uma maneira bem à la Murri, a diva se impõe e mostra que não será intimidada. A princípio, parece que ela vai meter um socão no Hiro. Sim, mas fofíssima, ela transforma o punho num coração, pedindo pra ele parar de avacalhar, e o jeito como o ator já sente o seu coração infectado pelos sorrisos contagiantes e carisma encantador
encantador da Morri durante os próximos passeios concretiza o nosso trauma. Triângulo amoroso à vista. Ou pior, quadrângulo amoroso, porque a Ji-sun, paixonite do Rudin, brota no Canadá do mais absoluto nada. Que maldição é essa? Não era pra você estar casando, mulher? Pois é, como um dos produtores teve um imprevisto, ela foi chamada como substituta de emergência. E isso destrói o conto de fadas da nossa princesa. Precisava mesmo aparecer justo agora que o Rudin estava amolecendo pela Morri? Tinha necessidade de aparecer logo agora que os dois estavam tendo interações divertidas às custas da vergonha alheia dela? Logo agora que os dois ficaram presos para fora dos seus quartos de hotel? Logo agora que viraram a noite conversando, se conectando, indo à feirinha para comprar frutas juntos e até falando da importância dos trevos de 4 folhas para atrair boa sorte para ver a aurora boreal? Não precisava, né? Péssimo timing, colega, vamos combinar. Então, agora temos obstáculos em dose dupla. De um lado, o Hiro iludido, achando que a Morri tá de bom humor por causa dele e decidido a não esconder sentimentos caso comece a gostar dela. E do outro lado, temos a Ji-sun, que sem saber mantém o coração do Rudin confuso e aprisionado. Convenhamos, né? Já era pra ele ter superado essa paixão unilateral há tempos, afinal, a mulher vai casar. Ou, teoricamente, é o que todos pensam, porque, na verdade, ela cancelou o casamento depois de mais um desentendimento com o noivo. Apesar de só o gerente Yeon-woo ter descoberto isso por acidente, a Morri, petrificada de ciúmes, já é enlouquecida pela Dorami, que a provoca dizendo que nunca será escolhida. E, infelizmente, ela começa a acreditar nesses pensamentos negativos quando o Rudin dá uma lapada seca, pedindo que a Morri não se meta nos seus assuntos, a menos que queira ser usada como consolo secundário. Caraca, desse jeito a Dorami até parece certa. Ela só tá servindo pra ser magoada, humilhada e agir como uma patética insistente. A nossa diva sem autoestima tá tão chateada pela segunda rejeição que no dia da gravação da aurora boreal até torce pra nada acontecer, só pro Rudin não presenciar as luzes com outra mulher. E de fato, nada acontece, porque a magia colorida tava destinada só aos dois. O cara teve tempo de sofrer um acidente, demorar horas pra chegar e, mesmo sendo cético em superstições, procurou um trevo de 4 folhas, dando a sorte necessária para serem presenteados com a visão deslumbrante da aurora boreal só para eles. Ao mesmo tempo que o espetáculo raro a deixa feliz, também a deixa triste, porque quando voltarem ao céu de Seul, onde as cores não brilharão, ela voltará a ficar sozinha. Pelo menos é isso que ela acredita, né? Mas mal sabe que o Rudin quer um futuro ao lado dela. Só não admite isso ainda. Enquanto ele trava essa batalha espiritual fortíssima que é tentar aceitar os seus sentimentos, ele só pode se esforçar para controlar os ciúmes ao vê-la interagindo com outro homem e elogiando as inesperadas qualidades e covinhas charmosas do Hiro. Tá vendo? Esqueceu de passar no mercado, comprar um energético para te dar gás? Agora tem que ouvir ela elogiando as covinhas de outro cara. Achei bem feito. Mas assim, convenhamos, a verdade é que o Rudin não tá nem um pouco ameaçado. A garota só é simpática mesmo e passou a apreciar a companhia do Hiro, que se mostrou mais legal do que antes. Mas a relação deles termina exclusivamente ali, em mímicas cômicas, palavras aleatórias e um aplicativo de tradução que não ajuda nada na comunicação. Não tem jeito, no coração da Morri só tem espaço pro Rudin. Tanto é que quando exploram sozinhos a próxima locação, ela nem fica triste por terem se perdido a caminho de uma cachoeira que ele queria apresentá-la. Na verdade, ela fica radiante por estar naquele lago paradisíaco com ele. Tão feliz que se deixa levar pelo impulso do amor e bem atacante dá um selinho no Rudin. Os dois ficam tão surpresos que ela só consegue pensar em jogar a culpa na Dorami e depois foge totalmente constrangida. A partir daqui, as coisas ficam confusas, como se eles estivessem num jogo de tabuleiro, onde apesar de ultrapassarem alguns obstáculos, outros desafios maiores sempre os fazem voltar casas, como se não tivessem saído da largada. Ok, os dois param de fingir que nada aconteceu, conversam na carona até o aeroporto, admitem que o beijo teve significado e escolhem até uma música só deles. E o Rudin promete que vai resolver o seu passado, mas todo esse avanço desanda por causa das barreiras da autossabotagem e falha de comunicação. Dorami, aquela diabinha que fica no ombro da Morri, continua apontando para baixo e a fazendo acreditar que nunca será amada. Por isso, a diva novamente comete o erro de meter os pés pelas mãos. Achando que não terá mais chances
com o Rudin, agora que ele sabe que a Jisung tá solteira, a Morri ouve a voz negativa da Dorami e age na defensiva quando fala pro Rudin que cansou de ser patética e vai deixá-lo livre pra ficar com quem realmente ama. A ironia disso tudo é que ele acabou de dizer pra Jisung que começou a gostar de uma pessoa brilhante que iluminou as suas rachaduras. E é exatamente isso que me faz ficar com uma cara de trouxa enorme, porque mesmo declarando que queria ficar com ela, o Rudin concorda em se separarem, terminar uma relação que nem chegou a acontecer, porque odeia brincar com as emoções dos outros. Ai, cara! Pelo amor, era tão difícil assim ser objetivo e dispersar as inseguranças da Morri, ainda mais sabendo quanto ela é ansiosa. É tão fácil assim pros dois desistirem do que sentem? Desanimador entender esses corações apaixonados. Mas se eles acharam que dessa vez conseguiriam se afastar, acharam errado, porque o roteirista do destino os coloca juntos em todas as ocasiões possíveis. Dessa vez é num concerto de música clássica italiana, ela como convidada e ele como intérprete. Os seus olhares se atraem através da plateia, carregados daquele amor triste. E mesmo que o Rudin tente fugir, o seu tio escritor não deixa, agindo como cupido profissional, descaradamente. Tentando escapar pelo estacionamento, é? Pois olha só quem é a atriz que eu encontrei no elevador e já a convidei para jantar na tua casa. É isso que o divo faz e ela, na maior cara de pau, aceita, apesar dos protestos silenciosos do Rudin. A Morri passou dias se culpando por ter estragado tudo. E é por isso que agora ela tá na casa do Rudin, escolhendo o que ele vai cozinhar e sentando à mesa como parte da família, porque essa talvez seja a única chance de amenizar o clima tenso e sutilmente pedir outra chance usando a comida como analogia. O problema é que ela encontra um Rudin bem poucas ideias, quase arrancando os cabelos para que ela vá embora, enquanto a Morri coleciona novos constrangimentos. Afinal, por que não roubar o disco da música deles sem saber que já era um presente para ela? Ai, coitada. Mesmo que o Rudin ache a Morri irresistivelmente fofa e encantadora passando vergonha, isso não o faz amolecer, porque ele tá muito confuso ainda. Não foi ela que o rejeitou? Então por que agora as ações dela demonstram o contrário? Ele sente como se não soubesse falar a língua da Morri. Por isso, continuam nesse chove não molha. Os dois estão demorando tanto nesse lenga-lenga que deu tempo de outro casal aleatório se formar antes deles. Jisung e Yeonwoo. Pois é. A conexão deles começou ali na base da ameaça, pro cara não fofocar sobre o fim do casório da gata. Mas não é que surgiu clima entre eles de uma hora pra outra? E graças a Deus, tá? Porque quanto mais gente fora do caminho, melhor. Meio lelé das ideias, a Jisung queria um motivo pra não ser perturbada pelo ex. E a solução que ela encontra é uma traição, porque pra se livrar de um homem, só beijando o outro da mesma espécie. E o gato que ela escolhe é o empresário. Ele já sabe da situação, tá disposto a fazer curativo no pé dela após balada, é um pitelzinho, então só vai. Os dois se atracam na rua mesmo, depois se pegam fortíssimo no elevador, e as coisas avançam tão rápido que mesmo se conhecendo há 3 segundos, eles já começam a namorar escondido. Enquanto isso, Rudin e Morri, nada. A nossa menina, inclusive, só o tira da cabeça porque outros problemas surgem. Algumas notícias jornalísticas sobre a sua origem são publicadas, passando a ideia que ela teve a vida perfeita por ter nascido em berço de ouro. E isso desperta memórias pesadíssimas que ela manteve enterrada desde a infância. A verdade sombria que ninguém sabe é que a Morri viu a própria mãe envenenar o seu pai e na mesma ocasião ela também quase foi morta pela mulher que devia amá-la. Na época, para não ser abandonada pelos tios que a maltratavam, ela fingiu não lembrar de nada, mas agora as lembranças mexem tanto, mas tanto com seus medos, que acontece a maior reviravolta da história. A Morri passa a não apenas ver a Dorami, como também incorpora a Dorami. E uma das primeiras pessoas que essa versão atrevida e inconsequente faz uma visitinha é o de Rudin. Ao chegar em casa e ver uma mulher escandalosamente atraente com essa roupa no seu sofá, ele não pensa em aumentar a taxa de natalidade da Coreia do Sul. Ele pensa que Cha Morri está louca. Que papo é esse de se apresentar como Dorami, roubar o seu roupão, agir toda sedutora, pegajosa e perigosa, ao ponto de apontar uma faca e dopá-lo antes que a Morri volte ao controle? Eu em possessão sobrenatural agora? Ele não entende absolutamente nada. Muito menos quando no
no dia seguinte, a Murri aparece bem plena no Pilates e age como um anjinho, que não lembra nada do que aconteceu noite passada. No início, o Rudin acha que ela tá tirando onda com a cara dele, numa baita brincadeira de mau gosto, mas depois ele vai começando a ficar seriamente preocupado. Isso porque ele nem imagina o que ela aprontou com outras pessoas. Dorami também veio pro mundo exterior dar uma lição nos tios que nunca acolheram a Murri. A doida surge no batizado do seu afilhado que nem uma vampirona anticristo e parece que vai matar a criança. Mas na verdade, ela só queria dar um apavoro nos parentes e deixar claro que não vai tolerar desrespeito que nem aguentou a vida toda. Icônica! Dorami pode até ter enlouquecido a Murri, mas como uma versão mais sarcástica e empoderada, ela foi muito necessária em se impor com quem merece. E pasmem, o Horigato também teve uma amostra grátis da energia de gostosa dessa versão, porque no avião, depois de uma taça de vinho e um cochilinho, quem tomou conta do corpo da Murri foi a Dorami. E bem sedutora, ela simplesmente lascou um beijo na boca dele. Que isso? Desde então, o Hiro vive encucado, seja brincando com a sobrinha no Japão, seja congelando num parque da Coreia, ele espera por uma ligação da Murri que nunca chega. Afinal, a gata não faz ideia do que a sua outra versão tá causando. Nem quando a dupla se encontra pra falar das próximas gravações e ele se vira num embromation de coreano pra pedir explicações do beijo, a Murri não acredita, ela só consegue ficar pasma. O Hiro fica todo triste com a reação dela, porque mesmo que já tenha entendido que a razão da felicidade dela é aquela vozinha no fone de ouvido, ele tinha esperanças de alguma coisa ter mudado. E coitado, o cara vai continuar com a cabeça bugada, porque quando a Murri volta do banheiro, já não é mais a mesma pessoa. Dorami tá de volta e com seus trejeitos sensuais, o puxa bem pertinho, sussurrando que vai esperá-lo na Itália. Boa sorte para esse homem não infartar até lá. A partir daqui, o modo Dorami é ativado com força. É a senhorita excêntrica que ocupa a posição, que viaja antecipadamente para a Itália, tira fotos com seu gelato e torra o cartão da Murri. Ela só não esperava que encontraria o Rudin. Pois é, apesar de ter prometido se demitir para se afastar da atriz, ele mudou de ideia ao perceber que a coisa é séria. Ele tem consciência que a Murri tá passando por um transtorno de personalidade e deve estar sofrendo pra caramba com um trauma profundamente enraizado para estar fugindo da realidade desse jeito. E é por isso que ele tá ali, para trabalhar na próxima parte do reality e principalmente para ficar de olho na maluquinha. Ok que um psiquiatra seria muito melhor e ideal, mas como aquele último médico não a encaminhou para terapia urgentemente, é o Rudin quem faz o bico de psicólogo, de babá, de consultor financeiro, de ouvinte e protetor, porque tá preocupado com a saúde mental dela. E dá trabalho, viu? Meu Deus, exige muita paciência cuidar de uma figura folclórica, porque ela praticamente se tornou uma versão feminina do lobisomem. De dia, bela, recatada e inocente, de noite, uma loba. É sério. Às vezes, a Murri assume o controle, principalmente durante as gravações com o Hiro, se assusta pra caramba com os lapsos de tempo e vestígios das travessuras da sua alter ego, mas na maior parte do tempo, ela se desliga. E é a sapeca da Dorami quem abraça o Rudin, quem muito destemida se joga nos braços dele, quem o perturba e quem mete o louco fazendo tudo que a Murri tem vontade, mas não tem coragem. Podemos dizer que ela comeu o cérebro dele. E eu gostei. Ah, pô, ele mereceu, né, sofrer um pouquinho nas mãos da diva, porque se fez muito de difícil e deixou a Murri se humilhar várias vezes enquanto corria atrás dele sem parar. Só que além de aguentar tudo com paciência, o Rudin também tenta desvendar o passado da atriz para entender por que ela assumiu outra identidade. E aos poucos decifra as peças. Aparentemente, a Dorami só vai embora quando a Murri estiver feliz. Mas isso vai ser difícil, porque além dela fingir não lembrar do trauma familiar quando tem claras lembranças, o Rudin é parte da sua tristeza. Ou, pelo menos, é o que a senhorita sabotadora tenta convencer. Por isso até o morde quando recebe um gesto de gentileza dele. Bom, eu duvido disso. Como você quer que eu acredite que o Rudin deixa a Murri infeliz, sendo que quando finalmente recupera a lucidez e o encontra, é esse sorriso que ela dá. É revigorante ver os dois conversando entre as gravações depois de um bom tempo, e fica claro que é por essa mulher que ele tá apaixonado e vice-versa. Mas para trazer a Murri de volta definitivamente, o trabalho do Rudin não acabou. A zumbizinha até tenta distanciar os amantes, dizendo que o Rudin deve ir embora antes que a Murri repita o ciclo de se iludir e implorar por um amor que nunca terá. Só que nem ela resiste à empatia dele. O abraço carinhoso do Rudin é a garantia que não vai abandoná-la, que nem
nem a mãe fez. E a partir daqui, a Dorami finalmente perde a força. Apesar dela ter sido bafônica e feito doideiras bem divertidas, eu achei que foi um pouquinho de inventação de moda esse enredo. Achei que esticaram demais essa confusão de mulher fragmentada. Sei lá, parece que mudaram bruscamente o gênero da história, e isso me desconectou da faísca romântica inicial. Mas ainda bem que ela volta. Devagar, mas volta. A fofoca da vez entre a equipe é que o Rudin tá namorando, porque o viram com uma mulher misteriosa. Imediatamente, a Murri fica na fossa, sem imaginar que ela é a dama da madrugada. Afinal, as suas memórias não são compartilhadas com as da Dorami. Apesar do Rudin quase contar que a Murri é quem adora chamá-lo de gato pra lá, meu bem pra cá, ela o interrompe com medo de se machucar. Só que mesmo com ciúmes e com saudades, as gravações não podem parar. Então ela bota o sorriso no rosto e todos partem para uma fazenda onde se produz vinho. O Hiro e a Murri esbanjam entusiasmo e fofura nas atividades românticas, mas apesar da química que construíram trabalhando juntos, ainda é tudo na amizade. Pelo menos da parte dela. Enquanto isso, o Rudin tá lá na van, mas não só para as traduções e para disfarçar os seus ciúmes, mas também porque tá evitando a dona da vinícola, que é simplesmente a sua mãe, com quem não fala há anos por causa de uma briga. Mas ele não fica escondido lá por muito tempo, porque a Murri, extrovertida e bocuda, descobre o parentesco e os aproxima. A ideia era participarem de um jantar tranquilo de reconciliação, mas um mal-entendido vira uma briga tosca entre o Rudin e o noivo da mãe. Ai, um negócio tão dispensável que eu nem vou entrar em detalhes. O importante é, no fim, graças a Murri, tudo é resolvido. Mãe e filho se acertam e o casal quase segue o mesmo caminho, já que estão ali no quentinho da sala, o Rudin cuidando do machucado da sua salvadora, ela se afogando no olhar dele, mas o clima é quebrado para variar. O mesmo acontece na festa de casamento. Ele se derrete com um sorriso radiante dela, mas daí, bem burro, cai no erro de dar ouvido às asneiras da Dorami. Cara, você já não tinha entendido que esse papo de se afastar é puro boicote? Isso não entra na minha cabeça. A tensão é insana quando eles ficam a sós para se despedir, já que as gravações terminam no dia seguinte, e mesmo que o Rudin use palavras suaves para desejar a felicidade da Murri e que os seus olhos gritem que deseja amá-la como ela merece, fica por isso mesmo. Nossa senhora, que casal complicado, viu? E bom, já que o Rudin não tomou atitude, ele recebe um castigo: traduzir a declaração de amor de outro homem para a mulher que gosta. Porque chegamos na cena do castelo onde o Hiro se confessa para Murri. Ela fica super triste porque dói ouvir palavras tão significativas na voz do cara que ama, mas que na teoria não refletem os sentimentos dele. E antes que comece a chorar, a Murri responde em inglês que também gostou do Hiro, só que fica subentendido, né, que gostou dele só como uma amiga. Apesar de ter sido rejeitado, o Hiro se mostra muito mais fofo do que eu imaginei. Ele leva a Murri para a ópera final e, ao vê-la abatida e distante, oferece apoio. Acontece que um dos produtores a enviou um vídeo do Rudin chorando nos bastidores, e agora, percebendo como os dois se amam, o Hiro engole a própria dor para incentivá-la a ir atrás dele. Antes disso, a Murri visita o próprio subconsciente e entende que precisa esquecer os traumas para recuperar o que importa. É assim que as memórias com o Rudin ganham cor, e graças a Deus, antes que eu precise gastar a poupança que eu tô guardando para ver o show do BTS, para comprar uma passagem para Itália e juntar esse casal à força, ele corre até ela. Ao ouvi-la admitir que lembrou de tudo, o Rudin abandona suas declarações metafóricas sobre auroras boreais e traduz o seu amor do jeito mais universal possível, com um beijo apaixonado que fala mais que 1000 palavras. E que barbaridade de cinematografia linda foi essa, hein? Parabéns! E olha que essa nem é a maior perfeição desses dois. Quando eles sobem agarradinhos e risonhos até a hospedagem dele, a gente sabe que hoje tem. Tem carinho secando o cabelo dela, tem preparativo do jantar e tem queda de luz. Fundamental para ter o que a gente queria que tivesse. Mais um beijo, só que dessa vez famintos um pelo outro, sedentos para explodir a tensão que carregaram por tanto tempo, se derretendo em suspiros ofegantes, olhares ardentes. E isso aumentou pelo menos uns 5 anos da minha expectativa de vida.
Mas quando a gente acha que as coisas estão começando a melhorar, toma problema, não é possível. Sabotaram a horta dessa menina porque ela não plantou isso tudo que tá colhendo. O pepino da vez é um rumor sobre ela ter sido amante de homem casado, porque viralizou um vídeo do restaurante do seu ex-babaca e o povo revirou a internet até descobrir a relação antiga deles. Nesse ponto, a Murri tá tão de saco cheio de sair como a errada da história que apela pra maneira mais fácil de abafar o escândalo. Posar pra uma foto com o ex e a esposa dele, fingindo que são amigos. E pronto. Assim, ela põe uma pedra nesse assunto trazido das profundezas do inferno. Falando nisso, os não casais também colocam os pingos nos is. Hiro e Murri assistem o trailer do programa e se as imagens românticas já não deixassem claro, ele confessa que gostou dela de verdade. Dessa vez, a Murri entende o que Hiro diz, porque ele aprendeu coreano para conversarem. E é por isso também que ele entende o pedido de desculpas dela por ter agido que nem uma biruta e o confundido. É inegável que essa duplinha serviu muita diversão nas interações caóticas, nas patadas trocadas, na comunicação hilária através de escassos conhecimentos de coreano e japonês. Mas no fim, ele tem maturidade para entender que a energia era só de amigos mesmo. Apesar do Hiro brincar que vai atrapalhar o casal, ele é sensato demais para isso. Na real, apesar de ter chamado ele de chato da peste no início, eu percebi que ele é só um gyoza fofinho, recheado de empatia, sorrisos meigos e muitos músculos usados para treinar para o seu próximo filme de ação. E é isso, a gente vai torcer pelo seu sucesso, Hiro. Você é muito sugoi. Arigato e sayonara. Do outro lado, Ji-Son e Rudin se encontram no trem para Busan, mas em vez de enfrentarem zumbis, eles enfrentam os sentimentos antigos. Ai, como eu tô piadista. Eles assumem que houve uma época em que se gostaram em segredo, mas que tudo ficou para trás. Eles continuarão amigos, porque cada um está com quem deve estar. A Ji-Son com seu namorado, que até a pediu em casamento para viajarem juntos para outro país, já que ele foi transferido de profissão, e o Rudin tá muito bem ao lado da Murri. Eles tiveram que se manter discretos até as fofocas esfriarem, mas não resistem à distância por muito tempo. De brincadeira, a Murri entra no personagem da Dorami para confessar o seu medo de que o Rudin sofra por namorar uma celebridade, mas ele a puxa pro presente, lembrando que devem viver o agora, em vez de antecipar problemas futuros. Assim, ela tira o seu roupão de Dorami e se transforma em Murri para receber o amor que tanto merece. Seja em casa de chamego, seja na estação pós-compromissos ou em terraços compartilhando toques fofos, beijos amorosos e combinando de verem a Via Láctea juntos. Quando a Murri não se sente solitária, ela fica naturalmente mais apaixonante. E como garotas bonitas também cuidam da cabeça, ela enfim começa acompanhamento psiquiátrico. Com a ajuda do médico, ela cogita a ideia da presença que a perturbou ter sido um símbolo do passado. E a confirmação vem dos próprios parentes, que enfim explicam por que sentiam tanta raiva e a abandonaram. Porque a Murri é idêntica fisicamente à sua mãe criminosa. Agora tudo se encaixa. A Dorami não era uma representação de si mesma, era a projeção da própria mãe, a causadora do seu sofrimento. Quando desmaia devido ao choque, as suas memórias obscuras se clareiam. A mãe, uma psicopata que matou o marido, também quis envenenar a própria filha, ameaçando que se ela não tivesse esse fim trágico, nunca seria feliz e amada. Mesmo que a pequena Murri tenha se jogado da sacada para fugir da situação desumana, a crueldade que ouviu impregnou no seu coração que nem uma ferida nunca cicatrizada. É por isso que a Dorami emergiu do seu interior após ela cair do prédio naquela gravação do filme, porque o incidente parecido desencadeou lembranças implícitas da mãe. Toda a sua ansiedade nasceu da infância, e por ter sido abandonada pelos tios que tinham medo dela virar um monstro, a Murri construiu um muro para não se machucar. Mas agora, a própria Dorami / sua mãe pede para ela superar tudo que a trancafiou ali, porque só assim conseguirá ser feliz. Quando acorda no hospital, é um alívio ver que o Rudin não se deixou abalar pelo tio dela, que teve a pachorra de tentar separá-los. Mas se você pensou que poderia dar uma folga a todas as células cerebrais que gastou para entender essa história, calma que tem mais bomba. O Rudin conta que os pais da Murri estão vivos. O pai morto, na verdade, nem era pai e nem morreu. Era um outro tio que foi socorrido pelos paramédicos. E a mãe dela tá por aí, em algum lugar do mundo. Mesmo devastada por descobrir que a sua vida inteira foi uma mentira, a Murri toma uma decisão maluca: visitar o pai biológico no exterior e procurar a mãe, porque só assim conseguiria encerrar esse tormento. Agora me diz em que universo faz sentido ir sozinha atrás de uma assassina
assassina que não tá presa num lugar desconhecido. Ai, ai, as adoráveis reviravoltas desnecessárias dos K-dramas. Ah, e pra essa viagem acontecer, o casal termina o namoro, ok? Porque quando a Morri voltar, será uma nova pessoa, mais saudável mentalmente, pronta pra recomeçar do jeito certo. Eu só não entendi pra que socaram todas essas revelações pra no final não dar desfecho nenhum. Ah, e aí? Achou a mãe? Como é que foi lá? Quem quiser saber, que descubra sozinho, porque não nos avisaram. A gente só sabe que após meses sem notícia, a Morri volta à Coreia e encontra o Rudin no observatório combinado. Com a ajuda do app de tradução, ela diz que sentiu saudades nos idiomas que ele é fluente, deixando claro o quanto o ama em coreano, em inglês, japonês e italiano. E para não restar dúvidas de que sente o mesmo, o Rudin responde na língua universal. Um beijo puro, transbordando carinho, enquanto as estrelas iluminam o tão demorado final feliz que merecem. Ai, ai, como traduzir esse drama, hein? Eu achei sensível, retrata com sutileza os transtornos da protagonista e mostra a dificuldade de compreender o outro. Mesmo falando a mesma língua, nem sempre a gente consegue se expressar. E cabe a nós ouvir o que as palavras não dizem, que nem a Dorami foi a intérprete que ajudou o Rudin a entender a Morri. Apesar da ideia ter sido coerente, eu achei que o clima da história mudou bastante. O que não é ruim, só foi diferente do que o começo prometeu. E isso, não vou negar, esfriou um pouco da minha animação. Então, traduzindo, could be better. Eu sigo no aguardo do drama de 2026 que vai me arrebatar, pra eu comemorar o meu aniversário de 10 anos de Dorameira do jeito certo. Até o próximo vídeo e tchau!